Fala galera, tudo bem? Professor Júlio do Matemática Sem Problema. Hoje eu trouxe uma aula para você que é a seguinte, é uma aula bem comum de aparecer, seja vestibular, seja concurso, que é aquele problema envolvendo o problema das torneiras. Você já deve ter se deparado com ele, que ele fala assim, uma torneira enche um tanque em tantas horas, uma outra enche um tanque em tantas horas. É muito comum a gente primeiro gastar em relação à demonstração. Hoje eu não quero fazer isso, em outro momento eu trago uma demonstração do porquê que vai ser assim. Hoje eu vou ensinar para você a resolver esse tipo de problema, só que tome cuidado, tá? Eu vou usar muito uma frase com você que vai dizer assim, o inverso da soma dos inversos. Aí você vai falar, puxa vida, o que é isso? É bem fácil, tá? A gente vai trabalhar basicamente com soma de frações e vai inverter o resultado final. Em uma outra aula eu te mostro o porquê que é assim. Ou a gente vai fazer também o seguinte, a gente vai gravar uma aula, deixar lá no nosso portal, lá na nossa plataforma, matematicassemproblema.com.br, e aí você entra lá e vê a demonstração do porquê que é assim. Hoje eu quero ensinar você a resolver a parada, então, bora lá! Então, galera, o que diz o enunciado? Uma torneira enche um tanque em 4 horas, uma outra enche o mesmo tanque em 6. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente nunca pode perder o hábito de destacar o enunciado. Então, eu tenho aqui, ó, uma torneira enche um tanque em 4 horas e uma outra torneira enche o tanque em 6. Se liga numa coisa, enche o mesmo tanque. Isso é importante, tá? Tem que encher o mesmo tanque, senão não tem sentido o que a gente está fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar os tempos. O primeiro tempo vai ser igual a 4 horas. Vou marcar ele aqui. O segundo tempo, ele vai ser igual a 6 horas. E eu vou usar uma frase com vocês ao longo dessa aula que é a seguinte, vou até colocá-la aqui para você. Ó. Qual é? Você vai fazer o inverso, olha isso, o inverso da soma dos inversos. O inverso da soma dos inversos. Isso aqui, na verdade, é uma média harmônica, tá? Como que vai funcionar? Primeiro, eu vou calcular a soma dos inversos. O meu primeiro inverso, entenda uma coisa, quando eu digo para você o inverso desse 4, ó, é 1/4. Mais, o inverso desse 6 é 1/6. Aí você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Então, peraí, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6? É 12. Lembra? 12 vai dividir por 4. Vai dar 3 vezes 1, 3. Mais o 12 vai dividir pelo 6. Vai dar 2 vezes 1, 2. Perceba que eu calculei a soma dos inversos. Isso vai dar 5 sobre 12. Olha o que eu disse agora aqui. Ó. Quer ver? Vamos destacar? Vamos destacar? Marca texto. O inverso da soma dos inversos. Eu acabei de calcular a soma dos inversos. O que eu preciso fazer agora? Inverter essa parada. O inverso de 5 sobre 12 vai ser quem? 12 sobre 5. Mas isso aqui está em horas. E aí vem aquele grande problema. Professor, 12 sobre 5. Como que a gente faz? Vamos fazer o seguinte? Muda aqui, ó. 12 dividido por 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 12, ó, lá embaixo sobra o quê? 2. Então, pera um pouquinho. Aqui eu tenho 2 horas cheias. Vamos destacar? Sempre destacando, moçadinha. Ó, eu tenho 2 horas cheinhas aqui. O problema é, agora nós vamos entrar na fração da hora, né? A gente tem que entrar no minuto. Então, para isso, qual é a fração que representa o minuto? Eu tenho 2 quintos. Isso tem que ficar muito ligadinho. Quer ver? Ó? Então, eu tenho 2 horas mais 2 quintos da hora. Tudo bem? Professores de português, me perdoem, mas eu preciso fazer um negócio aqui que é o seguinte. O pessoal do português vai acabar brigando comigo. Mas, ó, quando a gente fala, 2 horas, não são 2 horas, né? Pelo amor de Deus, são 2 horas. Mas só para a gente entrar no contexto para não pirar muito a cabeça. Isso aqui, ó, eu estou falando do quê? 1 hora você sabe que são 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. E aí nós vamos continuar dividindo por 5. Vamos fracionar a criança? Ó, 120 dividido por 5. Pego o 12. 5 vezes 2, 10. Para 12, 2. Baixo, zerinho. 5 vezes 4, 20. Nada. Ó que eu tenho aqui, ó, 24 minutos. Então, por favorzinho, olha aqui.
Estamos falando desse tempo em minutos. Então, para que as duas torneiras encham o tanque ao mesmo tempo, nós temos o quê? Vamos mudar aqui. Nós temos exatamente 2 horas e 24 minutos. Esse é o seu tempo. O que você tem que ficar ligado é o seguinte, né? Ele aparenta ser um exercício grande, mas não é. A gente tem que ficar ligado com uma coisa. Lembre, torneira enche. E o ralo, normalmente ele faz o quê? O ralo ele esvazia. Então a gente tem que ficar bem ligadinho nisso aqui, ó. Só vamos reforçar o tempo aqui. 2 horas e 24 minutos. Por que eu estou falando isso? Quer ver, ó? Dá uma sacada no próximo exemplo que eu tenho. Veja lá. Uma torneira enche um tanque em 3 horas. Vamos destacar o tempo? Ela enche o tanque em 3 horas. Isso aqui é a torneira. Uma outra torneira enche o mesmo tanque em 4 horas. Vamos destacar aqui, ó. Em 4 horas eu tenho uma outra torneira. Se liga no seguinte. Olha o que ele falou para você agora. Daí ele diz ali que o ralo esvazia. Professor do céu, aonde? Está aqui, ó. O ralo esvazia em 12. Moçada, torneira enche, soma. Ralo esvazia, subtrai. Olha o jeito que a gente vai fazer esse negócio. Olha que simples que fica isso aqui. Então, o primeiro tempo, 3 horas. Vou colocar aqui, ó. Primeiro tempo, 3 horas. Certo? O segundo tempo, 4 horas. Então, vamos anotar aqui do ladinho. Segundo tempo, 4 horas. E o terceiro é de 12. 12 horas. Eu peço para você lembrar uma coisa. Isso aqui está enchendo, isso aqui está enchendo, isso aqui está esvaziando. Lembra? O inverso da soma dos inversos. 1/3 mais 1/4 menos 1/12. Hora da gente explicar uma coisa para você. Só reforçar, na verdade, porque eu já estou citando isso faz um bom tempo. Moçadinha, dá uma olhada. Eu tenho aqui, ó. Por que eu estou somando esses dois? Porque isso aqui está enchendo, isso aqui está enchendo. Por que eu estou reduzindo, subtraindo isso aqui? Porque aqui o ralo está esvaziando. Aí você vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Quer ver? Ó? Tira o mínimo. Mínimo de tudo? Mínimo de tudo. Qual é o mínimo múltiplo comum de tudo? O mínimo é 12. O 12 vai dividir por 3, vai dar 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Menos 12 por 12, 1 vezes 1, dá 1. Olha o que a gente achou ali, ó. Vamos dividir? Somando a moçada, esse 4 mais esse 3 dá 7, menos 1 dá 6. Dividido por 12, por favor, não esqueça de inverter. Não esqueça de inverter. Isso vai ser 12 sobre 6. 12 dividido por 6 dá exatamente 2 horas. Moçada, a frase é essencial. É essencial. Deixa eu colocar um marca-texto ali para que a gente fique bonitinho. Ó, essencial. 2 horas os 3. Então, por favor, qual é a grande sacada dessa aula? Qual que é a grande sacada? Você conseguir entender o significado dessa frase. Ó, coloridinho assim, não. Quero de uma cor mais chamativa. Vamos pegar aqui, ó. O inverso da soma dos inversos. Tudo bem? Detalhe importante, lá na nossa plataforma a gente vai gravar um vídeo lá para que você entenda o significado do porquê que a gente faz isso aí, porque tem um porquê. Mas por enquanto eu peço para você lembrar disso aqui. E não se esqueça, entre lá na plataforma, se cadastre, tem bastante material gratuito para vocês lá. Galera, um grande abraço, valeu!